Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. Provérbios, capítulo 19, versículo 15. Provérbios repete constantemente diversas lições contra a preguiça. Isso deve nos deixar atentos para a seriedade deste assunto e ao que devemos aprender. Em mensagens futuras, buscaremos analisar alguns aspectos da preguiça apresentados no livro de Provérbios e em outros textos das Escrituras, e como apresentam perigos para a nossa vida. Por ora, vamos iniciar de um ponto fundamental: a preguiça como um pecado que é muitas vezes subestimado ou até mesmo tratado como algo aceitável. Pense em hábitos e comportamentos que se tornam cada vez mais comuns em nossos tempos. Provavelmente em nenhuma outra época da história humana foi tão fácil obter lazer e entretenimento quanto hoje. Programas de televisão, filmes, redes sociais, jogos eletrônicos, uma infinidade de recursos que são acessíveis em um aparelho portátil que todos possuem. Indústrias lucrando com esta ânsia de muitos em buscar por entretenimento. Até é estimulado, é almejado a conduta preguiçosa. Pense quantas pessoas têm como verdadeiro sonho o momento de lazer, a ideia de passar horas deitado diante de uma televisão, assistindo a seriados ou em um computador com jogos virtuais. Por outro lado, também é notável como o trabalho é odiado por muitos. Pessoas que deixam claro que detestam trabalhar. Certamente algumas chegando até a se negar ao trabalho, ou tendo, no mínimo, uma atitude murmuradora, talvez esperando o dia em que ficarão ricas para não trabalharem mais. Odiando a segunda-feira, o dia em que finda o descanso e retornam às atividades. Contando as horas para o horário do almoço, para o fim do expediente ou para a sexta-feira e com ela mais alguns dias de folga. A verdade é que a Bíblia dá um nome para essas atitudes: preguiça. E apesar de serem aplaudidas pelo mundo e ansiadas por muitos, o tratamento dado pelas Escrituras, especialmente em Provérbios, não é nada positivo ou almejável. Na verdade, a Bíblia nos mostra um retrato patético, digno de zombarias. Pense em alguns provérbios que falam sobre a preguiça. Provérbios capítulo 10, versículo 26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O preguiçoso causa desconforto, incômodo para o seu chefe no trabalho. Ao invés de ser motivo de confiança e alegria pelo trabalho do funcionário, ele é como vinagre para os dentes, fumaça para os olhos. Algo irritante e desconfortável. Provérbios capítulo 26, versículo 14 nos diz: como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. A figura aqui é basicamente cômica, que o preguiçoso fica o dia inteiro deitado na sua cama, rolando de um lado para o outro, como uma porta que gira em suas dobradiças. Um retrato ridículo mesmo, de alguém que ama o sono e o ócio, ao invés do trabalho produtivo. Provérbios capítulo 19, versículo 24, o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca, que ele não tem disposição de fazer nem as tarefas mais básicas, como conduzir a comida até a boca. Definitivamente não é possível que almejemos ser vistos dessa maneira. A conduta preguiçosa não é aceitável, antes ridícula. Pior do que isso, é uma perversão do fato de que fomos criados por Deus para o trabalho e não para o ócio. Ainda no Jardim do Éden, Deus deu ao homem a responsabilidade
de trabalhar. Gênesis 2, capítulo 15: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. É verdade que com o pecado de Adão e Eva vieram também cardos e abrolhos. E o trabalho, de fato, passou a envolver grande fadiga e sofrimento. Mas o fato é que Deus criou o homem para o trabalho, especialmente para o trabalho do Senhor. As dificuldades não diminuem a nossa responsabilidade de fazê-lo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.